Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sobre nossas vidas. Amém? Hoje, mais uma quarta especial, temática desse ano, Salmodiai, né? Salmos ao Senhor, um pouco de meditação no livro de Salmos. Nosso primeiro Salmodiai desse ano, ou desse mês, né? O pastor Silas fez a introdução dos Salmos. Salmo passado, falamos do Salmo primeiro, o reverendo Silas expôs também, trouxe alguns desafios de visão dentro do Salmo primeiro. E eu quero também, continuando agora, hoje, quarta-feira, falar sobre o Salmo 42, esse salmo que tanto mexe com a gente, e um salmo que traz essa temática tão atual e preocupante, que é a questão dos conflitos internos, das doenças de alma, das doenças interiores, de emoções e tudo mais. Salmo 42, você gasta um pouco de tempo aí lendo ele. Eu vou ler apenas os versos que trazem essa temática, nessa importância do cerne da questão do sofrimento de Davi, porque apesar do salmo estar escrito salmo didático dos filhos de Coré ou de Corá, na sua Bíblia uns vão estar de Coré, outros de Corá, mas quando a gente lê os comentários de João Calvino e de outros estudiosos da palavra sobre os salmos, eles vão trazer duas questões interessantes. Uma é que, de fato, o Salmo 42 e 43 é um compilado só, porque tem esse coro do canto aí, ele contém não só no 42, mas no 43 também tem, no Salmo 43, que é porque, versículo 5, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Versículo 11 diz, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. No 43 também vai ter algumas nuances, O versículo 5, por exemplo, do 43, ele repete isso. Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Esse salmo, ele começa aí, como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A emoção, o sentimento contido aqui é porque Davi saiu de dentro do povo, ou fugiu, foi exilado, por conta das crueldades que Saul estava fazendo, e então ele fugiu. Aqui, então, esse salmo traz esse momento da vida de Davi, com essa emoção, essa primeira parte, de não poder cultuar ao Senhor junto com o povo. Ele estava privado de fazer isso. E o que dá a entender no Salmo é que Davi, ele anelava, desejava, prezava muito mais por estar na casa do Senhor, cultuando ao Senhor com o povo, muito mais do que qualquer outra coisa terrena. Então, aqui, a alma de Davi, o coração de Davi, que está aqui triste, abatido, porque não tem condição de estar presente no culto ao Senhor, ou para cultuar o Senhor no seu templo, junto com o povo, como de fato precisava ser. Calvino diz que essa é uma questão. A alma dele, ele estava fugindo, não tinha condição de prestar o culto divino. Ele fala também uma segunda coisa que mostra o desespero de Davi a respeito da peleja que ele vivia e que ele estava insustentavelmente vivendo, porque ele estava se abatendo, triste, E por isso esse clamor. Por que essa tristeza tão profunda? E aí ele vai trazer algumas situações do porquê o coração de Davi está assim. Por que esse salmo é um salmo tão importante para pensarmos um pouco nos nossos dias? Porque a depressão, a angústia, a ansiedade e tantas outras coisas que trazem mal para a nossa alma, ela, tão presente nos dias de hoje, estava aqui presente na vida de Davi.
uma alma abatida. Se a gente olhar o versículo 3, ele vai dizer: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Ou seja, Davi estava chorando constantemente, estava triste, abatido. De fato, ele estava numa situação difícil. A gente às vezes vê algumas pessoas falar assim: mas que é isso? O crente não pode se abater. Lógico, o crente tem que de fato lutar para estar cada vez mais firme em Cristo. Mas a verdade é que nós somos seres humanos e passamos por dificuldades. Na palavra do Senhor, na Bíblia, nós vamos encontrar muitos e muitos outros homens de Deus que viveram situação diferente. Abraão, nosso pai na fé, que grandes feitos diante de Deus, mas no texto tão importante onde o Senhor traz ele, que está lá abatido, meio triste, meio cabisbaixo, sem saber o que é que vai ser da vida, o Senhor traz ele para fora da tenda e manda ele olhar para as estrelas do céu, olhar para a areia e dizer o quanto Deus ia fazer sobre ele. Então, em um momento de tristeza, Elias, depois de mostrar o poder, a força do Senhor contra os 450 profetas de Baal, ele, depois de ver descer fogo do céu, consumir o holocausto e tudo mais, e aquela coisa de enxergar de Deus, depois ele vai para baixo de um zimbro e perde a morte, né? Vai para a caverna, fica ruim. Então, situações de alma. É interessante e é importante a gente olhar para esse salmo e perceber o quanto o salmista estava também numa situação emocional ruim. Hoje em dia, quando a gente vê uma pandemia, pessoas perdendo o emprego, pessoas sem condição de fazer o que faziam antigamente, né, ou outrora, e a gente vê e percebe, né, o quanto que isso faz mal para a nossa alma. Então a gente tem que parar, olhar para dentro de nós e tratar como Davi tratou. Um homem que estava aqui mal, ruim, né, mostrando que estava abatido. Versículo 6, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Sinto-me abatida dentro de mim a minha alma. E é importante pensarmos que todos nós podemos passar por momentos difíceis, por momentos de dor, por momentos de angústia, por momentos depressivos da vida ou na vida, mas o que faz diferença de um homem como Davi, homem segundo o coração de Deus, é a forma com que ele enfrentou e como ele se posicionou diante de tudo isso. A gente enxerga no versículo 5 e no versículo 11 uma postura de Davi. Por que estás abatido a minha alma? Ele aqui volta-se para ele, ao invés de alimentar os questionamentos da sua alma, ao invés de simplesmente dar razão ao que ele estava sentindo, dar razão às dores que está vivendo, procurar razão para explicar o quanto é coitadinho e está vivendo num mal, né, de não ter tudo que desejava. Ele aqui não, ele questiona a sua própria alma, ele conversa com o seu próprio eu, não dando razão a ele, mas trazendo ele à luz da palavra de Deus. Por que você está abatido, a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele auxílio, meu auxílio e Deus meu. E no versículo 11, o final, ele diz a mesma coisa: espere em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Davi se posiciona para responder os questionamentos que geram angústia no seu coração, a falta, o não poder cultuar a Deus, o ter tantos inimigos contra ele, ele não fez nada de errado e as coisas estavam do jeito que estavam, mas ele volta-se para si, para o seu eu, e diz: você não tem razão de estar abatido. Você pode ter muitas justificativas, mas espere em Deus. Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu.
a forma como nós lidamos com os questionamentos que a nossa alma traz para nós. É interessante que a gente, estudando e observando nos dias de hoje, as questões depressivas, né, ou pessoas que passam por momentos de depressão e de angústia nesse sentido todo, é o maior problema que faz com que as pessoas entrem nessa linha e não consigam sair, é a incredulidade. A incredulidade, porque à medida que nós passamos a crer no Senhor, na palavra do Senhor, a incredulidade sai, e ela saindo não tem males da alma. Não há como estar depressivo quando eu creio por completo naquilo que Deus tem para mim, para a minha vida, para a minha família. Como que a gente consegue ficar doente de alma se a gente crê que o Senhor está no controle de todas as coisas? Não tem como. Então, a incredulidade é a razão pela qual a gente adoece de alma e a gente fica tão ruim. Davi aqui está, como diz o dito popular aí dos antigos, eu não posso impedir que os passarinhos voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho nela. Então, a alma, o eu, vai trazer situações e momentos onde vai tentar dar razão para que eu esteja triste, abatido e que me sinta um coitadinho, reprimido e etc. e tal, mas a minha função é acreditar na palavra do Senhor e rebater, conversar com a minha alma, trazendo a ela a razão pela qual ela precisa não trazer esses sentimentos a mim. Por que você está abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Aquieta, espera em Deus, eu ainda o louvarei. Eu vou conseguir estar no centro da vontade do Senhor, porque Ele é que diz qual é a sua vontade. Nós precisamos, dentro desse Salmo 42, olhar e perceber a alma que anela pelo Senhor, uma alma que está abatida, doente, enferma, mas ao mesmo tempo, nesse conflito, há um homem segundo o coração de Deus, dizendo e rebatendo os seus sentimentos, os seus desejos, as suas vontades com a palavra de Deus, dizendo: Ele é o meu Deus, Ele é o meu auxílio, Ele está no controle de tudo. Espera em Deus, espera no Senhor. Desafio para nós, queridos, é olhar para esse salmo e falar assim: eu preciso aprender, eu preciso lutar. A suficiência das Escrituras na minha vida precisa ser de fato real. Ela é suficiente para gerar no meu coração a fé que eu preciso para vencer os obstáculos emocionais e estar bem diante do meu Deus sempre. Pense sobre isso, olhe sobre isso, leia esse texto várias vezes, o 42, o 43, enxergue o quanto, de fato, a gente precisa olhar para alguns questionamentos e sentimentos que nos fazem entristecer e dizer para eles: aquieta-te, porque o meu Deus é o meu auxílio, no tempo certo Ele vai fazer todas as coisas, eu ainda o louvarei, eu ainda estarei diante dEle grato, porque Ele é que tem feito todas as coisas. Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a disposição de lutar com fé. A incredulidade é a razão pela qual adoecemos de alma, emocionais. Precisamos crer mais na palavra de Deus e colocar essa fé em prática em nome de Jesus. Senhor, seja sobre nós, cuide dos nossos corações e todos aqueles que acompanharem essa palavra, seja sobre nossas vidas e nos dê disposição de lutar contra nós mesmos, contra o nosso eu, utilizando a Tua palavra e dizendo o que o Senhor é para nós. Traga calmaria, traga, Deus, de fato, a Tua boa mão e o Teu cuidado. Pedimos em nome e para a glória do Teu Filho Jesus, oramos. Amém, amém. Deus te abençoe, querido.